pré-candidatos à presidência estavam lá. Inclusive, o ex-presidente Lula chamou a atenção ao ler um discurso aos seus apoiadores. A opção pela leitura foge à regra do petista, já que a oratória e o discurso improvisado são marcas da sua trajetória política. Por que será que Lula decidiu evitar o improviso desta vez, Marco Antônio? Olha, William, excelente pergunta, até porque a gente tem percebido que o Lula, quando fica livre para se manifestar a respeito de temas aí que a gente tem visto do cotidiano, ele abusa um pouco da loucura. Ele tem falado de maneira tresloucada a respeito de temas que antigamente ele não faria. Defesa, por exemplo, de regulação de rede social, como ele tem feito agora, né? Falando de maneira ostensiva que a gente tem que interferir nas redes sociais, na liberdade das pessoas de se comunicarem. O mesmo Lula não faria discursos tão eufóricos a respeito de invasão de propriedade assim deliberada por meio de movimentos terroristas como o MST ou o MTST, entidades que promovem o caos, promovem o medo, né, tentando acabar com a propriedade privada, tentando sufocar iniciativas em várias regiões do país, né, sufocar a livre iniciativa por conta de um discurso, de uma retórica vetusta, antiquada, contra transgênicos, contra desenvolvimento científico. Então, o Lula parece que ele está fazendo um caso sólido aí da campanha dele de se colocar como mais do que a extrema esquerda que ele já é, né? Ele está querendo sinalizar que ele é de extrema esquerda. Porque antes ele falava só que era de esquerda, que nem a mídia. A mídia gosta de colocar o Lula como esquerda e o Bolsonaro como extrema direita. Mas, na verdade, ele está realmente mostrando a cara dele como extrema esquerda. Talvez, né, seja uma maneira de segurar um pouco a onda do candidato de extrema esquerda, querendo fazer um discurso, às vezes, um pouco mais contido, com uma retórica menos agressiva, inflamada e odiosa. Piperno, será que em função da lei eleitoral, ele como pré-candidato ficou com medo de pisar na bola, de repente falar alguma besteira e ser enquadrado na lei? É uma hipótese, sim. Mais uma vez, boa tarde a todos. Não poderia afirmar com segurança que se trata disso, mas é uma hipótese, claro, até porque qualquer escorregão vai dar munição para os adversários e claro que aí realmente poderia isso trazer consequências mais sérias a ele. Agora, veja, o candidato de extrema esquerda amanhã, por exemplo, será recebido na Fiesp. Ele vai conversar aí com o baronato do empresariado brasileiro, falando das suas ideias, das suas propostas, nem todas muito bem aceitas, é verdade, mas vai lá debater, discutir. Assim como na semana passada ele teve também encontros com outros grupos de empresários, inclusive uma das comensais daquele jantar foi a presidente da Sociedade Rural Brasileira. É claro que isso não é muito normal, né? Alguém do agronegócio está lá, enfim, conversando com o Lula, mas é importante também que todos os setores conversem, até para que as duas partes entendam as prioridades do outro lado. Eu vejo, por exemplo, coisas diferentes dessa campanha. Mais ou menos uma semana atrás, o presidente Bolsonaro lançou o Plano Safra e em seu discurso ele fez questão, inclusive, de destacar que ele estava lá, entre outras coisas, com os que o governo dele havia concedido títulos de posse definitiva para integrantes do MST. Então, é bom que isso aconteça, porque também mostra que o país começa a enxergar esses grupos de uma outra forma. Não são apenas grupos invasores, mas tem também ideias e há muita discussão em relação à posse de algumas propriedades. Obviamente, não da maioria. Mas é bom que o Brasil... Está defendendo invasão de propriedade privada? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Não, só para saber. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, uma propriedade em que houve... Lá vem a função social. Não, de forma nenhuma. Grilagem de terra. Isso também é legal. Alguém foi lá e invadiu. Se alguém invadiu, alguém tem que sair. E aí vamos fazer o que com essa terra? Então, há muitas possibilidades ainda a serem discutidas e é bom que lados antagônicos sentem e conversem. Não, isso sem dúvida, mas tem uma coisa que é importante colocar aqui, deixar bem reta, bem objetiva. O MST e o MTST, eles pregam em cima de pessoas em situação vulnerável, pessoas vulneráveis. E esse é o grande problema do movimento. Quando você fala que a pessoa pertence ao movimento, na verdade não, a gente está falando de pessoas vulneráveis que são utilizadas como um instrumento pelo movimento.
O movimento em si, ele é um oco, né? É uma entidade oca. É uma entidade que ela serve só para as lideranças políticas, lideranças sociais desse movimento utilizarem esse discurso como um instrumento político de pressão, de força, de manipulação midiática. E a gente sabe que o maior programa de regularização fundiária, independentemente do MST, é o do governo federal atual, da gestão atual do Jair Bolsonaro. E isso é interessante, porque, veja, foi o menor índice de invasões da história dos últimos governos. A gente fazendo a estatística desde FHC, menor índice de invasões à propriedade privada. Por quê? Porque foi restabelecida a ordem e o Estado de Direito no ambiente rural brasileiro. Essa é a importância de você ter um Estado que mostra, né, de maneira eficiente, programas de regularização fundiária, e aí não é esse negócio, esse papo furado de função social da propriedade, flexibilizar, passar pano para movimento que invade sede de empresa produtora de soja por conta de uma questão relacionada à soja transgênica. Ninguém aceita mais isso e o governo já deixou a mensagem muito clara de fazer essa regularização fundiária, a transferência dos títulos de propriedade, entregar para as pessoas que precisam, e o movimento naturalmente se esvaziou. Por quê? Porque era só um movimento político partidário de apoio a esse pessoal do PSOL, PT, PCdoB e afins. Marco, você falou uma coisa que está na minha cabeça ainda sobre a extrema esquerda, que o Lula seria de extrema esquerda. Ele não representa o trabalhador? Todo trabalhador é de esquerda? Não, acho que essa subsunção, né, essa aproximação, ela é completamente falsa. O Partido dos Trabalhadores representa, pelo contrário, né, uma espécie de elite empresarial que paga, né, que contribui com 3 milhões de reais para um jantar do Lula para ter acesso às portas do governo federal. Se o Lula, uma vez que ele seja eleito, esse pessoal tem acesso às portas do governo federal, sabe para quê? Para ter algum tipo de benefício ou privilégio direto do presidente da República. Mas aí não tem nada a ver com o trabalhador? Nada a ver, absolutamente nada. O Partido dos Trabalhadores deixou de ser dos trabalhadores lá na época, desde os sindicatos, em 1980. Isso é verdade, Piperno? Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter uma Fiesp de extrema esquerda, uma Febraban de extrema esquerda, uma Fecomércio de extrema esquerda, porque todos esses setores empresariais conversam e muito com o Lula. Sim. É impressionante a paixão repentina que todo baronato, toda a elite empresarial do Brasil passa a sentir pelo candidato de extrema esquerda. Não é paixão, não, é necessidade, inclusive, é estado de necessidade, é diferente. Veja, a Fiesp, inclusive, tem agora como presidente filho do vice-presidente do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era um grande empresário, era um dos líderes aí do setor têxtil. Então, veja, essa coisa do extrema esquerda, isso é claro que vale para conversa de bar, para conversa para papo para convertidos, não. Porque é óbvio que isso não existe. Nós temos sim no Brasil extrema direita, centro e partido de esquerda. É só observar o PSTU, na América Latina. PCO, essa coisa toda. O presidente de Portugal é de direita ou de esquerda? Veja, o governo de Portugal, desde 2015, é que o presidente não é o chefe de governo, é o chefe de Estado. Sim. Mas em Portugal, desde 2015, o governo era comandado pela coligação que se chamou inicialmente de Geringonça, liderada por partidos de esquerda. Depois disso, o governo foi desfeito em 2021, novas eleições foram convocadas e, de novo, uma coligação liderada pelo Partido Socialista venceu. É de esquerda. Mas o presidente não. O presidente é um homem moderado. Você sabe que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se encontrou ontem... Não, desculpa, Marco, aqui ele não se encontrou com o Lula. necessariamente o presidente é do mesmo partido do primeiro-ministro.